Oi, você sabia que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar? Meu nome é Isabela e hoje nós vamos ler o texto de Filipenses 2, que está escrito assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. 18. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Em outra passagem da Bíblia, Paulo diz que nós devemos lutar contra o nosso velho homem todos os dias, contra a nossa natureza carnal, que já morreu com Cristo naquela cruz, e nós somos ressuscitados com Ele, e hoje é Cristo quem vive em nós. Partindo disso, a gente pode refletir sobre a nossa caminhada na vida cristã. Porque quantas vezes a gente faz o mal que a gente não quer e não faz o bem que a gente quer. Isso é realmente muito difícil, mas hoje eu estava assistindo um vídeo do Midinho. Eu não sei se vocês já assistiram quando vocês eram pequenos, mas eu, quando criança, eu assisti muito Midinho e ele fez parte da minha infância. O episódio que eu estou falando é de um grandão, um grandalhão lá, que ele era super valente, ele batia em todo mundo, ele xingava todo mundo, mas ele entregou a vida dele para Jesus e tudo foi transformado, ele foi transformado. E teve um dia que ele estava com os amigos dele da igreja e eles foram para a rua evangelizar, entregando folheto. E esse valentão, o antigo valentão, que hoje entregou a vida dele para Jesus, ele foi transformado, ele estava entregando também os papeizinhos de evangelização. Acabou que todos os amigos dele já tinham entregado todos os papéis, mas ele ainda ficou lá com um monte de papel. Ele entregou tudo, mas aí quando tava faltando o último papel, começou a chover. Mano, começou uma chuva tremenda. Aí ele ficou pensando, agora eu vou embora, só falta um mesmo. Aí ele até começou a ir, ele deu, sei lá, 5 passos, mas aí ele parou, ele falou, eu não posso fazer isso, eu tenho que entregar. Tem alguma ovelha perdida precisando dessa palavra, dessa luz. Foi quando ele começou a andar, caindo chuva, e ele andando, e ele parou em uma ponte. E nessa ponte tinha um homem. E o homem, ele tava muito triste, ele tava prestes a se jogar, porque, mano, a situação não tava boa, ele tava perdido. Ele ia se matar, ele provavelmente já não tinha mais nenhuma esperança, e a única esperança dele era morrer, né? E aquele menino, ele chegou bem na hora. O homem tava olhando assim pra ponte, pro rio, né? Ele tava olhando assim pro rio e aquele menino fez assim: Moço, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro que ele falou que naquela palavra tinha luz. Tem luz pra vida dele neste lugar, em Jesus. Aquele menino, ele era só uma criança, ele tava andando na ponte, ele nem percebeu o que estava acontecendo, ele só viu um moço parado lá e entregou o papel. Mas a vida daquele homem foi transformada, mesmo com aquele simples gesto. Dias depois, ele foi na igreja daquele menino, porque naquele papel tinha o endereço da igreja. E ele testemunhou tudo o que aconteceu, a igreja ficou emocionada, o menino também, ele chorou, ele falou glória a Deus. Mas é agora que a gente entra no versículo 13 de Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Gente, aquele menino, naquela chuva, quando ele estava com aquele último folheto, ele não queria mais. A vontade dele era de ir embora, porque estava chovendo, ele queria estar, sei lá, deitado na cama dele, debaixo da coberta, assistindo Midinho. Mas veio no coração dele uma vontade de ficar, uma vontade de entregar aquele último papel. E eu tenho temor de dizer que essa vontade foi Deus quem estava realizando no coração dele.
Então, eu quero dizer que muitas vezes essa boa vontade, a vontade de falar uma palavra de esperança para alguém que está perdido, ela não vem sua, porque você não é o dono de todo conhecimento e de toda bondade. O amor não vem de ti, sem Deus. Sem Deus não tem amor, sem Deus não tem bondade, sem Deus não tem misericórdia, sem Deus não tem conhecimento, sem Deus não tem sabedoria. Mas com Deus, Ele é a fonte de toda sabedoria. Então você pode ter a sabedoria, então você tem o amor. Então quando a gente tiver uma palavra de esperança para contar, ou mesmo se você não tiver e de repente você tem, presta atenção. É Deus quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar tudo, todas as coisas, segundo a boa vontade dele. Então, eu oro para que a gente tenha essa experiência que aquele menino do Midinho teve, aquele antigo valentão que teve a sua vida transformada, que a gente tenha a nossa vida transformada e que a gente tenha no coração a vontade de viver para Jesus, a vontade de viver guiado por Ele, que os nossos passos sejam guiados pelo nosso Deus, o Criador dos céus e do universo, o dono de toda sabedoria, de todo entendimento, aquele que tem todo o amor incondicional, aquele que quer salvar o mundo. Que a gente tenha esta sensibilidade de estar com os ouvidos abertos a ouvir o Espírito Santo, porque ele fala com a gente o tempo todo. Então, se por algum acaso você estiver no trem, no metrô, na sua escola ou na sua casa e te der aquela vontade assim de fazer alguma coisa, mas calma. Se vem uma voz no seu ouvido falando para você fazer alguma coisa, você para e analisa. Isso está na palavra? Isso está de acordo com os princípios do Senhor? Se sim, essa voz é do Espírito Santo. Então, vamos pedir discernimento, vamos pedir para que a gente tenha o entendimento mesmo para reconhecer quando é o Espírito Santo e que Deus efetue em nós tanto querer quanto realizar. É nóis!